Muita gente conheceu a história de Millie por causa de A Empregada, o thriller que virou um fenômeno mundial. Mas, entre o boca a boca, os resumos incompletos e as teorias espalhadas pelas redes sociais, milhões de pessoas perderam o mais importante, o verdadeiro desfecho da jornada dela. Hoje vamos contar a trilogia completa. A Empregada 2 e A Empregada 3, sem cortes, sem fragmentos e sem teorias pela metade. Este é o verdadeiro final de Millie. Millie chega à mansão dos Winchester carregando algo que pouca gente sabe suportar, um passado mais pesado do que qualquer mala. Ela tem antecedentes criminais por violência, não tem para onde ir e aprendeu a sobreviver à margem do mundo. Quando aceita o trabalho como empregada doméstica, faz isso porque precisa desesperadamente do dinheiro, não porque confia na família que a contratou. E a família, à primeira vista, parece perfeita. Andrew é educado, charmoso e atencioso. Nina, sua esposa, tem fama de ser uma mulher excêntrica, com transtornos mentais que se manifestam em surtos imprevisíveis. A filha deles, Cecília, é silenciosa, mimada, quase invisível. A mansão é enorme, luxuosa e impecavelmente organizada. Mas existem coisas que Millie percebe desde o primeiro dia. O quarto do sótão tem tranca pelo lado de fora, não pelo lado de dentro. O comportamento de Nina muda sem aviso, como se algo a ligasse e desligasse de repente. E o jardineiro Enzo observa Millie com uma preocupação difícil de esconder, até que um dia, em voz baixa, avisa que ela deve tomar cuidado. Diz que conhece os segredos daquela família e que ela não foi a primeira. Millie tenta manter a cabeça baixa, mas a tensão cresce a cada dia dentro daquela casa e junto dela crescem também os sentimentos por Andrew, que aparentemente corresponde ao interesse. O que Millie ainda não sabe, o que vai levar semanas para entender, é que sua chegada não foi coincidência. Nina a escolheu, investigou seu passado e a contratou com um propósito muito específico. Porque Nina não é a mulher desequilibrada que todos acreditam que ela seja. Nina é uma vítima. Durante anos, Andrew a torturou de forma quase científica. Trancava Nina no sótão, controlava cada detalhe da sua vida e aplicava punições psicológicas e físicas, planejadas para destruir sua vontade, sem deixar marcas visíveis. Os surtos que Nina fingia ter eram uma estratégia de sobrevivência, uma forma de parecer imprevisível, de criar caos suficiente para impedir que alguém entendesse o que realmente acontecia dentro daquela casa. E quando Nina descobriu o histórico de Millie, sua capacidade de sobreviver e se defender em situações extremas, enxergou nela algo que procurava havia muito tempo. Uma possível salvadora. Ela deixou pistas, uma chave escondida, spray de pimenta oculto dentro de um balde azul. Não podia falar diretamente, porque palavras podiam ser ouvidas. Então se comunicou através de sinais, confiando que os instintos de Millie fariam o resto. E os instintos de Millie não falharam. Quando Andrew aprende, toma seu telefone e a submete ao mesmo sistema de terror que aperfeiçoou com Nina. Algo muda dentro dela. Millie não foge, não implora. Ela decide dar a Andrew uma lição que nenhum advogado conseguiria desfazer. Usando sua inteligência e as pistas deixadas por Nina, Millie prende Andrew no mesmo quarto escuro, onde tantas mulheres sofreram em silêncio. E ele morre aprisionado pela própria crueldade. Nina assume a responsabilidade para proteger Millie, mas o detetive encarregado do caso tinha sua própria história com Andrew. Sua filha era a noiva que ele abandonou sem explicações. Quando descobre os anos de abuso, não sente vontade alguma de buscar justiça pelo homem morto. Classifica tudo como um trágico acidente e encerra o caso. No fim, Millie encontra algo que nunca acreditou que poderia ter: paz. Não aquela paz frágil de quem apenas sobreviveu, mas a de alguém que finalmente não precisa mais olhar por cima do ombro. Nina e Cecília deixam a mansão para trás e começam uma nova vida longe de tudo aquilo. Pela primeira vez, as sombras ficam para trás. Depois do primeiro livro, várias perguntas ficaram no ar. O que aconteceu depois que Millie escapou? O que acontece com alguém que sobrevive a algo assim e tenta voltar ao normal? A resposta, como tudo na vida de Millie, é complicada. Quando a segunda história começa, Millie está há semanas sem trabalho. Seu último emprego como babá terminou da pior forma possível. O bebê de quem cuidava, num gesto completamente inocente, começou a chamá-la de mamãe na frente da patroa. Ferida no orgulho, a mãe a demitiu imediatamente sem referências, sem explicações e sem qualquer consideração. O problema é que, sem referências e com antecedentes criminais, Millie se torna praticamente invisível para o mercado de trabalho. Porque seu passado não é apenas uma sombra, é uma sentença constante. Quando era adolescente, ela matou um homem ao defender uma amiga de uma agressão sexual. Foi legítima defesa, mas o sistema nunca fez diferença. Desde então,
O rótulo de ex-presidiária grudou nela como uma segunda pele. Numa cidade onde ninguém contrataria uma criminosa para cuidar da própria casa, Millie acredita ter chegado a um beco sem saída. Até conhecer Douglas Garrick. Douglas é CEO da Coinstock, uma empresa de investimentos em Manhattan. Ele a contrata pessoalmente para limpar, cozinhar e resolver pequenas tarefas. Explica, com uma calma que depois parece perturbadora, que sua esposa Wendy está doente e se recupera em um quarto de hóspedes cuja porta deve permanecer sempre fechada. A cobertura dos Garrick, no Upper West Side, parece boa demais para ser verdade. Luxo, vista impecável, superfícies brilhando e um salário generoso. Millie aceita sem fazer muitas perguntas, porque não está em posição de fazê-las. E porque, no fundo, ela já sabe que as respostas importantes raramente aparecem na primeira conversa. Mas existe algo atrás daquela porta fechada que ela não consegue ignorar. À noite, ouve choros abafados. Durante o dia, o silêncio parece perfeito demais, artificial demais. Douglas havia deixado claro que ela não deveria incomodar Wendy, mas o instinto de Millie, o mesmo que já salvou vidas antes, não lhe dá descanso. Uma noite, incapaz de continuar fingindo que não escuta nada, ela bate na porta. Wendy abre, e o que Millie encontra do outro lado não chega a surpreendê-la, mas ainda assim a atinge com força. Seu rosto está coberto de hematomas em diferentes estágios de cicatrização. Wendy diz que caiu, que os remédios deixam sua pele sensível. Millie escuta a explicação, concorda com a cabeça e não acredita em uma única palavra. Ela começa a investigar em silêncio. Manchas de sangue nas roupas, vestígios no lavabo, o comportamento de Douglas ficando cada vez mais frio e controlador. E algo mais, a sensação constante de estar sendo seguida. Um carro preto com um dos faróis quebrados aparece repetidamente perto dela quando sai do prédio. Millie tenta se convencer de que é paranoia, mas sua paranoia já provou estar certa antes. Um dia, Wendy a chama escondido. Mostra uma arma guardada dentro de um dicionário falso e pede ajuda para fugir. Millie, que já ajudou outras mulheres em situações parecidas, sente que não consegue dizer não. Ela aluga um carro e leva Wendy para um motel perto de Albany, onde ficará escondida até sua amiga Fiona buscá-la no dia seguinte para levá-la até uma fazenda. Convencida de que o plano deu certo, Millie retorna para Nova York. A tranquilidade dura menos de 24 horas. Wendy liga desesperada dizendo que Douglas a encontrou na fazenda, interceptou seu caminho e a levou de volta para o apartamento. E pior, a espancou para deixar claro que qualquer contato com o mundo exterior estava encerrado. Pouco depois, Douglas telefona diretamente para Millie e avisa que seus serviços não serão mais necessários. O tempo está acabando. No último dia no apartamento, Millie ouve uma briga violenta atrás da porta fechada. Gritos, um impacto seco, respiração sufocada. Ela lembra da arma escondida no dicionário, corre até o quarto e encontra um homem estrangulando Wendy, que já não reage. Millie aponta o revólver e ordena que ele a solte, mas o homem não obedece. Talvez não acreditasse que ela seria capaz de atirar. Talvez tenha calculado errado. Então Millie puxa o gatilho. O homem cai no chão e a poça vermelha se espalhando lentamente sob seu corpo é a única resposta que resta no ar. Wendy manda Millie fugir. Promete apagar as provas, cuidar de tudo. E Millie, apavorada com a possibilidade de voltar para a prisão, obedece. Ela entra no metrô em estado de choque, atravessa a cidade tremendo e chega ao apartamento sem sequer lembrar direito do caminho. Na manhã seguinte, ainda com as mãos inquietas, liga a televisão e vê o rosto do CEO da Coinstock nas notícias, mais cheio, um sorriso diferente, um dente torto. O homem que ela matou não era Douglas Garrick. O que Millie ainda não sabe é que esteve presa dentro de uma armadilha perfeita. O homem em quem atirou era Russell Simmons, amante de Wendy, interpretando o papel de Douglas numa encenação planejada nos mínimos detalhes. Wendy queria matar o verdadeiro marido e ficar com toda a fortuna. Para isso, carregou o revólver com balas de festim e preparou sangue falso, certa de que Millie fugiria acreditando ter cometido um assassinato. Enquanto Millie corria desesperada, Wendy pegou uma arma verdadeira e executou o verdadeiro Douglas Garrick. O plano era brilhante, e Millie era a peça principal sem sequer perceber. A polícia já tem o nome dela. As provas parecem esmagadoras. Resíduos de pólvora nas roupas, impressões digitais na arma, a mesma arma que Wendy prometeu limpar, mas deixou intacta mensagens de um celular descartável que sugerem encontros secretos, além de uma pulseira de diamantes encontrada entre os pertences de Millie com a inscrição: para W, você é minha para sempre. Com amor de... Wendy havia dado a joia pessoalmente para ela, dizendo que não queria mais aquilo. E o W podia significar Wilhelmina, o nome completo de Millie, e não Wendy. Tudo tinha sido calculado friamente.
A situação piora quando Brock, o advogado que também era seu namorado, descobre detalhes do passado dela e abandona sua defesa. Ao mesmo tempo, sua proprietária exige que ela deixe o apartamento por causa do escândalo. Sua vida desmorona numa velocidade sufocante. Então Millie pensa em Enzo. Seu ex-namorado italiano havia voltado para Nova York meses antes e a observava de longe naquele Mazda de farol quebrado, sem saber se devia se aproximar novamente. Depois de ajudar Nina a escapar de Andrew, Millie e Enzo passaram um tempo ajudando outras mulheres vítimas de abuso, mas o relacionamento terminou quando ele voltou para a Itália, sem previsão de voltar. Millie prometeu a si mesma que nunca pediria ajuda. Ela conseguia se defender sozinha, mas naquele momento precisava deixar o orgulho de lado ou acabaria de novo na prisão. E, para surpresa de ninguém, quando Millie liga para Enzo, ele acredita nela sem hesitar. Juntos, os dois investigam a identidade do homem morto e remontam toda a verdade peça por peça. Russell Simmons, amante de Wendy, gerente de uma loja de móveis. Casado com Mary Beth Simmons, recepcionista da empresa do verdadeiro Douglas. Mais tarde, naquele mesmo dia, o detetive Ramirez chama Millie à delegacia. Para surpresa dela, ele não a prende, apenas exige que permaneça acessível. Enzo percebe que Millie está planejando algo e implora para que ela fique ao lado dele. Ela promete que não fará nenhuma loucura. Minutos depois, rouba as chaves do carro dele. Mas antes que consiga ir embora, o detetive Ramirez a encontra e a leva de volta. Então mostra uma gravação de segurança instalada pelo verdadeiro Douglas um ano antes, escondida de maneira tão eficiente que nem o síndico sabia da existência da câmera. As imagens são definitivas. Douglas Garrick verdadeiro não entrava naquele apartamento havia mais de um ano. A teoria do romance secreto principal, motivo de suspeita contra Millie, desmorona imediatamente. Enquanto isso, Wendy e Russell comemoram numa cabana à beira de um lago, convencidos de que saíram impunes. Mas a comemoração dura pouco. Mary Beth Simmons já suspeitava havia semanas. Ela encontra os dois juntos, e toda a raiva acumulada explode de uma vez. Mary Beth esfaqueia Russell até a morte. Depois obriga Wendy, sob ameaça, a escrever uma confissão completa detalhando o assassinato de Douglas e toda a conspiração. Wendy assina tremendo. Então Mary Beth serve uma taça de vinho para Wendy. O que Wendy não sabe é que a bebida foi envenenada com digoxina, o mesmo remédio cardíaco que Douglas tomava, e que Mary Beth conhecia perfeitamente. Os primeiros espasmos começam antes mesmo que Wendy termine a taça, e ela morre lenta e dolorosamente. A imprensa recebeu exatamente a história que Mary Beth queria que recebesse. Wendy Garrick, viúva do CIO, assassinou o amante num surto emocional antes de tirar a própria vida com uma overdose de medicamentos. Crime passional, suicídio. O tipo de manchete que as pessoas leem no metrô e esquecem antes mesmo da próxima estação. O caso é encerrado sem grandes perguntas. E Millie, depois de semanas carregando o peso de uma condenação que não era sua, recupera a liberdade sem cerimônia, sem pedidos de desculpas e quase sem que ninguém percebesse. Mas existe algo que a imprensa nunca descobriu: o verdadeiro papel de Millie em tudo aquilo. Em vez de ir diretamente para a cabana, ela procurou Mary Beth Simmons. Sem manipulá-la abertamente, mas usando palavras exatas e calculadas, contou sobre a traição do marido, revelou o plano para matar Douglas e mencionou discretamente a enorme apólice de seguro de vida que Russell havia contratado anos antes e cuja única beneficiária era Mary Beth. Millie entregou as peças. Mary Beth tomou suas próprias decisões. 3 meses depois, a vida de Millie finalmente parece algo próximo da estabilidade. O caso encerrado. Brock fora da vida dela sem doer tanto quanto imaginava. E Enzo de volta, não como algo temporário, não como uma solução de emergência, mas como uma escolha consciente dos dois. Eles passaram tempo demais vivendo separados, fingindo que aquela era a escolha mais sensata. E, em algum momento no meio de todo o caos, pararam de fingir. Então foram morar juntos, sem grandes discursos, sem gestos dramáticos. Apenas porque, depois de tudo, parecia a coisa mais lógica do mundo. A casa da Rua Locust tem papel de parede floral e um preço que ninguém mais quis pagar. Millie passa a mão pela parede, no dia da mudança, e sente algo parecido com felicidade, uma felicidade verdadeira. Sem armadilhas ao pensar que aquele lugar pequeno e modesto representa o sonho pelo qual lutaram durante anos. Por sorte, ou talvez não, eles conseguiram comprar a casa mais barata do bairro. E, honestamente, nunca pararam para se perguntar por que ninguém mais a queria. Nico, o filho de 9 anos, joga uma bola contra a mesma parede sem o menor cuidado, e Millie lhe lança um olhar de advertência. No andar de cima, Ada, a filha mais velha, de 11 anos,
leitora compulsiva e apaixonada por organização, arruma seus livros em silêncio. A família Akkad está finalmente reunida sob o mesmo teto. A mudança termina com o sofá no meio da sala e o cansaço estampado no corpo de todo mundo. Enquanto Enzo carrega os últimos móveis sem reclamar, Millie olha pela janela da frente e percebe uma figura escura observando do outro lado da rua. Alguém está parado na casa número 13. Ela levanta a mão para cumprimentar, pensando que talvez pudesse fazer amizade com os vizinhos, mas a figura fecha as cortinas imediatamente. Um pressentimento aperta o peito de Millie. Mesmo assim, ela decide ignorar. No dia seguinte, aparece Suzette Lowell, a vizinha da casa número 12, usando salto alto, um sorriso cuidadosamente calculado e um aperto de mão forte demais para ser amigável. Ela comenta sobre o tamanho modesto da casa, com aquele tom típico de quem tenta parecer simpática, enquanto deixa a arrogância escapar. Mas tudo muda quando Enzo aparece carregando caixas, a camiseta colada ao corpo pelo suor. Suzette muda completamente de postura. Passa a falar com um entusiasmo exagerado, procurando qualquer desculpa para continuar olhando para ele. Pergunta sobre o trabalho dele, ri demais das respostas e faz tudo isso na frente de Millie, que percebe cada segundo daquela tensão sem dizer absolutamente nada. O jantar na casa dos Lowell naquela mesma semana é cansativo do começo ao fim. Os lugares à mesa foram organizados para separar os casais Suzette ao lado de Enzo, Millie ao lado de Jonathan, e a noite inteira é preenchida por comentários condescendentes, toques acidentais, que claramente não são acidentes, e um Jonathan que permanece quase em silêncio, encarando o prato. Durante o jantar, Suzette apresenta Marta, a empregada doméstica da família, uma mulher mais velha, postura rígida e olhos atentos demais. Quando a noite termina, o caminho de volta para casa é tomado por um silêncio cheio de acusações não ditas. Naquela madrugada, já deitados, um som metálico interrompe o silêncio. Algo raspa a madeira no andar de baixo. Millie se senta imediatamente na cama para ouvir melhor, mas Enzo descarta o barulho como um estalo normal de casa antiga. Só que o som continua, regular, repetitivo, perfeito demais para ser apenas a casa se acomodando. Convencida de que há algo errado, Millie desce as escadas com o coração acelerado. Mas o andar de baixo está vazio. Ainda assim, ela percebe um detalhe perturbador. O ruído para exatamente no momento em que seus pés tocam o chão. Não há ninguém ali. Apenas poeira, móveis cobertos pelas sombras e o silêncio de uma casa que ela ainda não conhece. Millie volta para a cama sem respostas, mas o mistério já se instalou naquela casa como um hóspede indesejado. Os dias seguintes não trazem tranquilidade. Numa quinta-feira de manhã, Marta aparece usando o uniforme impecável. Enzo a contratou escondido de Millie. Ela limpa a casa com uma eficiência quase mecânica, sem espaço para conversa, mas em determinado momento, Millie a encontra mexendo nas gavetas do escritório. Irritada, exige uma explicação. Marta inventa uma desculpa qualquer. Millie percebe imediatamente que ela está mentindo. Quando a confronta, Marta pede demissão na hora e bate a porta ao sair. O alívio que Millie sente vem acompanhado de algo estranho. Ela simplesmente não conseguia confiar naquela mulher, e sua inquietação cresce a cada dia dentro da nova casa. Enquanto isso, Nico começa a mudar. No início é sutil, fica mais quieto, mais tenso. Depois começam os incidentes. Um dia, agride um colega na escola sem motivo aparente. E embora o menino claramente esteja errado, Enzo o defende com um orgulho que só piora tudo. Millie observa o filho e percebe algo difícil de explicar. Nico não demonstra remorso, apenas dá de ombros e encara o chão. Algo dentro dele está mudando. Poucos dias depois acontece outro problema. Durante um jogo de beisebol, Nico soca outro garoto e é expulso do time imediatamente. E então Millie percebe algo ainda pior. Algo pequeno, cruel. Ela descobre que Nico matou o inseto que criava como animal de estimação. A violência silenciosa daquele ato parece marcar a perda definitiva da inocência de Nico. A cabeça de Millie começa a girar. E os problemas financeiros não ajudam. Enzo aceita turnos extras e volta para casa exausto. Mas, por mais que trabalhem, as contas nunca fecham. Durante uma discussão com o encanador, Suzette aparece segurando um maço de dinheiro e paga a dívida com um sorriso que Millie poderia passar anos olhando sem nunca se acostumar. Outra vizinha, Janice Archer, que observa a rua inteira da janela com uma desconfiança que, em qualquer outro contexto, pareceria paranoia, comenta sobre um menino desaparecido havia 3 anos. Mas Millie ignora o aviso. Ela já tem problemas suficientes. A verdade sobre Nico chega por outro caminho. Ada o vê entrando pelos fundos certa tarde, com as roupas molhadas e um cheiro que não deixa dúvidas. Nico implora que ela não conte nada aos pais. Ada concorda em guardar o segredo para protegê-lo,
embora o peso daquilo aperte seu peito de uma maneira difícil de explicar, mas não demora muito para Nico finalmente contar a verdade. Jonathan Lowell o trancava em um quarto escondido debaixo da escada da casa, gravava vídeos dele brincando com brinquedos caros e ameaçava destruir toda a família caso contasse alguma coisa. Ada não hesita nem por um segundo. Ela atravessa o quintal, entra pela porta dos fundos da casa dos Lowell e encontra exatamente a estante que Nico descreveu. Empurra. A passagem secreta se abre imediatamente. Dentro do espaço apertado, existem brinquedos e uma pequena cama com manchas escuras nos lençóis. Então Jonathan aparece, fecha a porta, bloqueia a saída com o próprio corpo e diz, numa calma muito mais assustadora do que qualquer grito, que não pode confiar que Ada ficará em silêncio. Naquele instante, Ada se lembra da navalha que o pai lhe deu de presente, a mesma que carrega no bolso. Quando Jonathan a encurrala contra a parede, Ada abre a lâmina e crava a ponta no abdômen dele. Jonathan grita, cai de joelhos, Ada o empurra, abre a porta e corre para casa sem olhar para trás. Ao mesmo tempo, Millie atravessa o gramado furiosa em direção à casa dos Lowell, convencida de que Enzo está tendo um caso com Suzette, e encontra a porta aberta. O cheiro de sangue a atinge antes mesmo de ver o corpo. Jonathan está caído no chão da sala, imóvel. Ela reconhece o ferimento imediatamente. Corre de volta para casa para pegar o telefone e encontra Enzo na cozinha, lavando as mãos na pia enquanto a água arrasta manchas vermelhas pelo ralo. Nesse exato momento, as sirenes quebram o silêncio da rua Locust. O detetive Willard interroga Millie na varanda. Sugere que Enzo e Suzette tinham um relacionamento secreto e que o assassinato fazia parte de um acordo financeiro. Existe um registro de motel no nome dos dois. Compra de armas paga em dinheiro. Provas suficientes para construir uma narrativa bastante específica. O laboratório encontra vestígios de sangue na navalha de Enzo, guardada numa gaveta da casa, e o DNA coincide com o de Jonathan. Então acontece algo inesperado. Enzo confessa imediatamente. Repete exatamente a versão que a polícia já tinha montado. Conspirou com Suzette pelo dinheiro do seguro e pelas dificuldades financeiras. Millie olha para ele e entende na hora que está mentindo. Enzo encontrou a navalha, soube imediatamente que era o presente dado a Ada e decidiu assumir a culpa para proteger a filha. Quando a polícia o leva algemado, Ada desaba em lágrimas. Millie a abraça. E sozinhas no quarto, a menina conta tudo: o abuso, o quarto secreto, a facada. Millie escuta tudo com uma raiva fria e controlada. Entende exatamente o que aconteceu. E entende também que agora precisa impedir que Enzo pague pelo crime da filha. Ela liga para Cecília Winchester, filha de Nina, agora advogada. Conta toda a história sem esconder nada. Cecília escuta atentamente, toma notas e orienta Millie a não revelar mais detalhes à polícia. Depois começa a trabalhar imediatamente. Enquanto Cecília prepara a defesa, Millie age por conta própria. Ao lado do detetive Ramirez, o mesmo que anos antes confiou nela, vai até o hotel onde Suzette está escondida e coloca as provas diante dela. Suas impressões digitais estavam no quarto secreto. E existe algo ainda pior. Ramirez revela que encontraram sangue e DNA de Braden Lundy naquele cômodo. O menino desaparecido havia 3 anos de quem Janice falava. O garoto que Suzette escolheu ignorar. O rosto dela perde toda a cor. Ela foi encurralada. Millie oferece apenas uma saída. Suzette deve confessar o assassinato de Jonathan, alegando legítima defesa, dizendo que o matou depois de descobrir o que ele escondia. Caso contrário, enfrentará acusações gravíssimas por encobrir o desaparecimento de uma criança. Suzette aceita imediatamente. Com a confissão dela, as acusações contra Enzo desmoronam quase instantaneamente. Ele volta para casa com as roupas amassadas e o rosto de alguém que esteve perto de perder tudo o que amava e fez essa escolha conscientemente, sabendo exatamente o risco que corria. No fim, o julgamento nunca acontece. Durante alguns dias, os jornais publicam versões contraditórias, tentando encaixar a história em alguma narrativa simples. Mas logo o caso desaparece das manchetes. A rua Locust volta ao silêncio de sempre. E agora Millie sabe que silêncio nunca significa paz. Às vezes significa apenas que ninguém está olhando direito, mas existe um último segredo que ninguém conhece. Em um motel distante, Martha escreve uma carta de confissão que nunca envia. Ela revela ter manipulado todo o processo de venda da casa. Falou com compradores interessados e inventou defeitos inexistentes para afastá-los. Precisava que Millie se mudasse para aquele bairro, porque acreditava que ela era sua única esperança de escapar de Jed, seu marido abusivo. Enzo já havia lhe dado dinheiro e até uma arma para ajudá-la a fugir. Mas ela precisava de mais. Por isso voltou à casa dos Lowell para roubar joias. Só que Jonathan a encontrou na sala.
Ele já estava ferido pela facada de Ada, mas ainda tentava alcançar a estante que escondia o quarto secreto. Quando viu Marta segurando os colares, ameaçou chamar a polícia. Sem saída e impulsionada por uma coragem que só o desespero é capaz de criar, Marta pegou um abridor de cartas sobre a mesa e cortou a garganta dele. O ferimento foi fatal. Ela fugiu pelos fundos, atravessou o jardim e viu Enzo lavando um corte na mão, sem que ele sequer percebesse sua presença. Quando as notícias anunciaram a confissão de Suzette, Marta tomou sua decisão. Ficaria em silêncio. A carta jamais chegou a lugar nenhum, e ninguém suspeitou da antiga empregada doméstica. Millie e Enzo decidem vender a casa. O imóvel mais barato do bairro custava exatamente isso, viver onde ninguém mais quis viver, ignorando os sinais que estavam presentes desde o primeiro dia. Não é uma derrota, eles repetem para si mesmos. É apenas uma decisão inteligente tomada tarde demais que, honestamente, parece ser a única forma como a família Accardi sabe tomar decisões importantes. Nico começará terapia. É a primeira coisa que Millie coloca sobre a mesa, antes mesmo de discutirem mudança, dinheiro ou qualquer outra coisa. O filho precisa de alguém que saiba compreender o que ele viveu, e Millie não é orgulhosa o suficiente para acreditar que consegue lidar com isso sozinha. Ada, por outro lado, parou de carregar a navalha no bolso. Millie percebe isso um dia e não comenta nada. Existem coisas que não precisam ser ditas para serem compreendidas entre as duas. O mesmo olhar, a mesma expressão firme, a mesma capacidade de agir quando o mundo exige que você fique parada. Ada herdou tudo dela, para o bem e para o mal, e Millie não sabe se isso lhe dá orgulho ou medo. Provavelmente os dois. As contas finalmente voltam a fechar. Eles começam a planejar uma pequena viagem de verão, algo simples, sem drama, sem passado, só o litoral e tempo suficiente para lembrar que a vida ainda pode ser leve. Numa tarde, Millie fecha a porta da casa da rua Locust, pela última vez, antes da chegada dos compradores. Fica alguns segundos parada na varanda, olhando a rua silenciosa, enquanto os postes começam a acender um por um. Pensa em tudo o que aconteceu dentro daquela casa. Pensa em quanto custou sair dali. Então se vira, e vai embora sem olhar para trás. E lembre-se, se você gosta desse tipo de vídeo, a melhor forma de apoiar o canal é deixando o like e se inscrevendo. Nos vemos no próximo vídeo.